Boa noite, a gente vai começar, se Deus quiser, com um tópico master. E, como sempre, a gente sempre procura um tópico que seja aplicável para os nossos dias, ainda mais no século XXI. Vamos por aqui. Sabem que o Egito, se a gente entrar na máquina do tempo, túnel do tempo, e a gente andar para o Egito alguns anos atrás, a gente lembra que o povo Yehudi trabalhou para o faraó durante a escravidão. Foram 210 anos de escravidão. E, na verdade, a gente, quando lê a história, a gente tem que cada vez ler e abrir o jornal como que se fosse hoje isso está acontecendo. Saiu no jornal, cada um do jornal que goste, aonde esteja no mundo, a gente abre a manchete do dia: faraó continua escravizando o povo Yehudi. Na verdade, o povo trabalhou 210 anos. 210 anos são mais ou menos 7 gerações, algo estrondo. E o faraó era um homem que era um rachá, vadai, ele foi muito perverso com o povo Yehudi, fez eles sofrerem bastante, mas algo que a gente tem que sempre lembrar: o faraó é um homem muito inteligente, porque para coordenar uma nação daquelas tem que ser um homem inteligente. Naquela época, os dirigentes das nações todos eram muito experts. E uma coisa importante, se a Torá está contando isso para a gente, então a Torá tem que estar contando de uma pessoa inteligente, tem uma mensagem aqui para a gente aprender. Não somente alguma pessoa alterada que tomou atitudes estranhas. Com certeza, voltando, Paró era um homem muito capaz e, com todo respeito, colocava cada um de nós no bolso. Óbvio que ele era um rachá, mais uma vez, mas de inteligência é um homem muito inteligente. E por ele ser dirigente da nação do mundo, a gente começa a olhar que, a priori, esse homem tinha uns comportamentos muito estranhos. Ramim contam para a gente, nossos sábios contam para a gente que todos os dias de manhã, todo mundo sabe disso, mas eu queria prestar atenção e ler o que está escrito, não o que a gente gostaria que tivesse escrito aqui. O Paró, todos os dias de manhã, ia dar um mergulhão no Nilo. Pessoal, preste atenção, para a gente entender isso, antes de dar continuidade, todos os dias de manhã quer dizer dias de sol, dias de chuva, dias de calor, que é uma delícia, e dias de frio, que é difícil entrar na água, e o Nilo não era aquecido. Então, a pergunta é, pessoal, ok, dias de calor ele queria dar um mergulhão, make sense, mas de frio, nublado, qual que é a lógica do faraó todos os dias de manhã ir no Nilo? Ou provavelmente algumas outras horas também, como a gente vai ver daqui a um segundo. Então, o faraó ia no Nilo todos os dias, não era para dar um mergulho. Era para poder usar o sanitário, entre aspas. O faraó entrava no Nilo, fazia suas necessidades no Nilo, todos os dias de manhã. Ou à tarde, quando precisava. E a pergunta é por quê? Então, os nossos sábios falam, olha, para que toda a nação pense o seguinte: esse homem não vai no banheiro, a gente nunca vê ele usando o banheiro, no palácio do faraó provavelmente não tinha banheiro também. Então, deve ser que esse homem é Deus, ele é uma divindade. Ou seja, Paró tinha um comportamento, dizem nossos sábios, diário de ir no Nilo, faça chuva, faça sol, literalmente. Para quê, queridos? Para que ele projete uma imagem: eu sou Deus. Uma vez que Deus não vai no banheiro, e no banheiro é algo humano, e eu, faraó, não vou no banheiro, então a imagem que passa é que faraó é um deus do Egito, ou um dos deuses do mundo. Bom, é interessante, pessoal, que eu acabei de falar para vocês que Paró era um homem muito inteligente, provavelmente colocaria qualquer homem das nações de hoje no bolso. Sem desmerecer ninguém, mas Paró era muito inteligente. E de repente a gente acaba de cair nos nossos conceitos. Paró acaba de cair. As ações do faraó agora descem para o zero. Parece bobão. Peraí, não vai no banheiro? Habibi, para com isso. Todo mundo sabe que ele é um ser humano. Respira, tem ouvido, ficava com dor de ouvido, o que acontecia? Ficava com febre. Paró também suava no calor. Então todo mundo via que ele era um homem. O que esse negócio que eu não vou no banheiro para dar a imagem que eu, faraó, sou uma divindade? Mas espera aí, Paró tinha todos os outros sentidos de uma pessoa. Se alguém esbarrasse no faraó sem querer, ele ia gritar ai, e gritou. O faraó, quando foi com resfriado, fez atim, assoava o nariz.
Então, qual que é o propósito disso? Qual que é o ponto? E por que Chachamim contam isso para a gente na Torá, que é algo divino e mastermente a sabedoria de Hashem? E aí, de repente, pessoal, a gente dá mais um passo e a gente vai aprender algo magnífico para os nossos dias hoje, hein? E fora que a gente vai entender a Torá acho que um pouco melhor, eu fiquei com essas dúvidas um tempo e acho que a resposta está aqui. Se a gente for olhar a primeira das 10 pragas, meus queridos, um passo adiante, mais uma vez. Dam, sangue. O Egito inteiro fica com sangue, menos os locais onde os Eudim estão. Mas os egípcios também conseguem fazer essa praga através de bruxaria. Lembrem que os magos no Egito eram muito capazes. Hoje em dia a gente não sabe a força da magia. Você vai fazer Hoje em dia o mágico tira o coelho da cartola, isso é uma ilusão de ótica, mas na época do antigamente, um dos kohot, um dos poderes que havia, era a força da magia. E os egípcios eram craques nisso, tinham PhD nisso. Então eles duplicaram a primeira das makot. A segunda das makot, que é Dam, Tzfardea, sapos, os magos do faraó também duplicaram as makot, a segunda maká. Quando chegou em Quinim, piolho, que é a terceira das pragas, aí os magos do faraó não conseguiram fazer. E o próprio Egito chegou a um entendimento. Tudo que a gente fez até agora é uma magia, e a gente achou que nós somos magos, e o Moshe Rabbeinu também é um mago, então ele faz dam, faz sangue, a gente faz sangue, ele faz sapo, a gente faz sapo. Na hora que chegou na Macá de Quinim, na praga de Quinim, e daí por diante, terceira, quarta, quinta, todas as outras pragas, eles falaram, olha, aqui a gente não consegue mais exercer nosso poder. Então deve ser que aqui não é mais magia, é algo divino mesmo. O que os egípcios falaram? Repito, egípcios, não os Hassidim de Bnei Brak, pessoal, os egípcios, que eles falaram? Na terceira praga em diante, Etzba Elohim Hi, esse é o dedo de Deus, acabou. Já não é, Moshe Rabbeinu não é um mago, ele sim é um emissário de Deus, e faraó, give up, bandeira branca, Habibi, não tem mais o que lutar. Qual foi a reação do faraó quando escutou os próprios egípcios falarem isso? O faraó falou, eu não estou nem aí. Como assim? Faraó não era inteligente, pessoal? Faraó não era o sábio. Como que é possível que um homem desse ficou segurando até a 10ª das makot e pior ainda, foi atrás do povo no Egito? Ah, mas vocês vão me perguntar, um minuto. Deus endureceu o coração do faraó, por isso que ele foi atrás do povo. A gente tem 2 problemas, isso não pode ser a resposta. O fato que Deus endureceu o coração do faraó e deixou ele insensível. Por quê? Primeira coisa é que Deus endureceu o coração do faraó a partir da 6ª praga em diante. A gente está aqui na 3ª praga. Então, 3ª, 4ª e 5ª praga, quando todos os egípcios perceberam, cada praga demorou mais ou menos um mês. Quando todos os egípcios perceberam, Faraó que falou para si próprio nesses 3 meses e para o povo. E mais ainda, mesmo quando Deus endureceu o coração dele, o que quer dizer que Deus endureceu o coração do faraó? Quer dizer que ele perdeu a sensibilidade? Sim. Então o Rambam, curiosidade, explica para a gente, Maimonides diz que sim, Faraó daqui para frente não tinha mais como fazer tchuvá, voltar atrás. Da 6ª praga em diante. Que é quando Hashem endureceu o coração dele. Mas muitos dos outros Rishonim, comentaristas da época do Rambam, dentre eles o Ibn Ezra, diz que não, que quando está escrito que Hashem endureceu o coração do faraó, mais uma vez, da 6ª praga em diante, pessoal em que power, era só para que o faraó sim tenha livre-arbítrio. Por quê? Faraó começou a ver tanto, de uma forma tão clara e explícita a Deus, Dam Tzefardea, Kinim nas Makot, então o faraó já não tinha mais livre-arbítrio. Hashem teve, atenção agora, que endureceu o coração do faraó para quê? Para que ele sim pudesse ter livre-arbítrio. Então, voltando. Seja de acordo com o Ibn Ezra, que ele teve livre-arbítrio até o fim, qual a lógica desse homem não falar, eu me rendo? Seja de acordo com o Rambam, que ele perdeu a oportunidade de ter livre-arbítrio da 6ª praga em diante. Mas o Egito reconheceu Deus, os egípcios, mais uma vez, da 3ª praga em diante. Então, da 3ª à 6ª praga foram 3 meses. Como que Faraó se auto-justificou? Eu não vou deixar o povo sair. Deus não existe. Como que é possível, pessoal? De novo, Faraó era um homem muito inteligente. Talvez seria, só para a gente poder entender um pouquinho, tenta imaginar, a gente tem um produto, e de repente a gente quer competir com uma empresa,
Empresa Y quer competir com a empresa X. Quando ele vê o porte da empresa X, o dono da empresa Y, vê a quantidade de funcionários que eles têm, a tamanha produção que eles têm, olha, eu volto atrás. Eu, com uma empresa de 10 funcionários, não consigo competir com uma empresa de 4 ou 5 mil funcionários que tem um volume muito maior do que o meu. Eu imaginei que, tá bom, mas agora eu vi cair na real. Então, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Então a pergunta é, como que o faraó foi no Nilo para fingir que ele é Deus? Mas todos os outros sentimentos de um ser humano ele tinha, e quem ele enganou? Né? E mais uma coisa, pessoal, como que o faraó se auto-justificou para si mesmo e para o povo da terceira praga, inclusive em diante, não deixando o povo sair, quando os egípcios perceberam que Deus existia. E mais uma pequena pergunta, a gente mata tudo junto em seguida. Logo antes da gente ver o jackpot, é o seguinte: antes de a gente atravessar o mar, abrir o mar, a gente foi atravessar o mar, tem um passuco que parece que é mentira, mas está escrito na Torá. Sefer Shemot, Perek Yudalet Chafalef, 14:21. Tem que ler dentro esse passuco. Vayolech Hashem etayam beruach kadim. Hashem fez, antes do povo atravessar o mar na saída do Egito, veio um vento muito forte. Azá kolalai, a noite toda. E abriu o mar. Pergunta o Ramban, Nachmanides, uma pergunta powersíssima. Por que Hashem mandou um vento? Se o fato de abrir o mar foi um milagre, qual o propósito de Hashem mandar o vento a noite toda para que na madrugada, logo no amanhecer, o mar se abra? De fato, não foi o vento, foi o milagre que abriu o mar. Diz o Ramban Nachmanides as seguintes palavras, já traduzindo, para parecer que o vento abriu o mar e confundiu os egípcios. Diz o Ramban, Afal pi she'en ba'aruach bokat hayam, lo saman libam gam lezot. Mesmo que o vento não consegue abrir o mar, ainda menos em 12 caminhos, e ainda menos fechar exatamente no momento que os egípcios passaram, é absurdo. Então por que Hashem fez isso? Passou na Torá. Diz o Ramban, os egípcios acharem que é uma coisa, um fenômeno natural e não é mais Deus. Isso uma vez eu até lembro, entre parênteses, que eu vi numa revista de ciência explicando que os milagres do Egito não aconteceram. Quer dizer, eles têm fósseis lá, tem muitas coisas, provas, eles falam, olha, isso aqui foi tudo acaso. E uma das provas, eles falam que é o que o Ramban falou mesmo, que o vento, a cada tantos anos o vento passa e abre o mar e daí por diante. Pessoal, é ridículo isso, me permitam. Como é que o vento abriu? O povo passou, logo depois que o último Yehudi terminou de passar, o vento fecha, e o mar se abriu em 12 caminhos. É absurdo. Cientificamente é impossível. Então a pergunta é por que Hashem escreve na Torá e fez o seguinte: Vayolech Hashem etayam beruach kadim. Hashem pegou um vento e abriu o mar em 12 caminhos. É absurdo isso. Para confundir os egípcios? Como é que vai confundir alguém? É que nem a gente pega, por exemplo, é difícil até imaginar um exemplo, um carro, e fala, ó, isso aqui é uma espaçonave que vai para a NASA. Habibi, isso aqui é um carro, ele é uma espaçonave, não tem comparação. É para confundir, não vai confundir nada. Qual que é o insight que o Ramban está contando para a gente na Torá, que Hashem trouxe o vento? Por quê? Para confundir os egípcios. Mas os egípcios eram inteligentes. Como eles se confundiram com uma bobeira dessas? Que nem a gente pega, faz um barulho, e se fala que esse barulho é um trovão. Não é um trovão, dá para ver que é um barulhinho pequeno. Alguém bateu palma, isso é um trovão. Não vai confundir ninguém. Aqui é menos do que isso ainda. Pessoal, com a resposta que a gente vai falar hoje, a gente vai entender exatamente o que é o conceito chamado Yetzer Hara, o instinto negativo. Pessoal, olhem que maravilha. A gente responde as 3 perguntas imediato. No mundo, a gente tende a dizer que tudo termina em pizza. Eu, sem comparação, costumo dizer que na Torá tudo começa em Bereshit. É o seguinte: quando a cobra, meus queridos, veio incitar Adam e Havá, o primeiro homem e a primeira mulher, a fazer o pecado. Pessoal, olhem que maravilha. Se a gente lê os versos da Torá, esses versos da Torá, eles pulam do Humash, sozinhos. Literalmente. Olha o que está escrito, pessoal.
a cobra começou a incitar a mulher a comer da fruta proibida. A mulher ainda não tinha comido e não tinha experimentado a fruta. Olhem só o verso que consta na Torá, logo em Parashat Bereshit. Vater Aisha, depois do diálogo com a cobra, a mulher percebeu que Tova etz lemachal. Puxa, que a árvore, traduzindo ao pé da letra, era muito gostosa. Vechitava ulenaim, que é um prazer, os olhos se deliciavam, diz o Pasuk, com esse fruto proibido. Venechmada etz leaskiri, ela viu ainda que o fruto dava muita sabedoria. Pessoal, 1 minuto, time out. Como que é possível que Havá, a primeira mulher, que era filha de Hashem, era um anjo, literalmente, ela viu, antes de comer, que a fruta era gostosa, ela percebeu com os olhos que tinha um prazer enorme na fruta e percebeu que aquela fruta ia trazer muita sabedoria. Ela nem comeu. Da onde ela sabia tudo isso? E Hashem nem falou para ela que a fruta era proibida, falou para Adam Arishon, e a cobra foi passar a perna na Havá, incitando ela a comer. Então, da onde ela tinha todos esses sensos apurados de gosto, de prazer, do olho, de mentalmente ia mudar ela? Pessoal, a resposta está aqui. Propaganda, marketing do Nahash, da cobra. O Nahash foi o primeiro marqueteiro do mundo, e o Nahash era um ser muito astuto. Ele fez um marketing daquela fruta, que tinha milhares de frutas no Gan e no Eden, 2 lugares diferentes, e justo aquela, o Nahash apontou todo o foco para aquela, colocou toda uma purpurina em volta, fez uma propaganda milionária, onde depois da propaganda milionária do Nahash para Havá, Havá falou, uau, antes de comer, diz a Torá para a gente, essa fruta é maravilhosa. Meus olhos estão babando, salivando os meus olhos, diz o Pasuk, pela fruta. Depois que eu comer a fruta, diz Havá, antes de comer, essa fruta vai me fazer virar o homem, a mulher mais sábia do mundo. Tudo isso antes de comer? Sim. A Torá está testemunhando o poder da imaginação que o Nahash inseriu, fez num déjà vu, toda uma ilusão, um cenário para Havá. E só a Torá pode contar isso para a gente. A Torá está contando de fato o que Havá sentiu. Se a gente fala, olhando, a gente pode falar, eu acho que Havá sentiu isso. A Torá, que entende, faz um X-ray no cérebro do ser humano, contou naquele momento o que estava acontecendo com Havá, é algo magnífico. Agora, pessoal, esses sentimentos que Havá tinha eram emet, verdadeiros, ou sheker, mentira? Essa é a pergunta. A resposta é, eles eram emet, verdade, mas ao mesmo tempo mentira. Explico, mas vou repetir de novo. Eles eram verdade, mas ao mesmo tempo mentira. O que quer dizer isso? O Nahash, a cobra, pessoal, e a história aqui não aconteceu, a história se repete sempre, para a gente aprender para hoje. O Nahash, a cobra, criou uma realidade dentro da cabeça de Havá, que se transformou agora no emet, na verdade de Havá. Pessoal, gigante, isso de novo. Aquela mentira foi feita com tanta purpurina que agora essa é a realidade, a verdade que existe na cabeça de Havá. Ah, mas a realidade física é mentira, porque a fruta não tinha todos esses poderes. A resposta é que não muda. Quando a gente cria na nossa cabeça uma realidade, independente de o que existe por trás, aquilo agora se torna a realidade existencial do que está por trás daquilo. É algo powerosíssimo o cérebro do ser humano. O que interessa não é mais a fruta. A Torá conta para a gente agora qual a percepção da mulher sobre a fruta, não as propriedades de sabedoria nutricionais da fruta. Não interessa. A forma com a qual Havá enxerga a fruta, essa é a nova realidade da fruta. Algo interessantíssimo. Imaginação em ação. Pessoal, muito simples. Alguém já deu placebo para alguma criança? Um remédio que na verdade não é nada de remédio? Às vezes os médicos fazem isso. Funciona?
maravilhosamente. O que a criança tomou? Nada. Uma vez agora até me lembrei que tinha um remédio que se tomava nos jejuns, existe ainda até hoje em dia em Israel, um remédio que toma chamado jejum fácil, Tzom Kal. Eu uma vez, faz talvez alguns anos atrás, talvez não, com certeza, eu levei no médico e eu perguntei, numa consulta que estava lá, eu falei, olha, esse remédio aqui pode tomar antes do jejum? Ele falou, pode tomar. Eu falei, como você tem certeza? Ele falou, estou vendo a composição, vi do que é formado, isso é água e farinha, não tem nada aí dentro. Eu falei, como assim? Se faz o jejum, fica mais fácil. Ele falou, então toma. Se mentalmente, psicologicamente faz ficar mais fácil, pode tomar. No remédio, naquela cápsulazinha, não tem nada que ajude o jejum. Pessoal, gigante o poder da imaginação, mas ajuda ou não ajuda? Se a gente acha que ajuda, talvez vale mais do que o remédio. Outra prova gigante do poder da imaginação, tem muitas, mas a gente vai manter o shiur aqui no timing que a gente tem, então vou trazer só mais uma. Se a gente falar a palavra rato para qualquer um, me permitam, até indelicado, eu não gostaria de falar, mas não consigo passar o exemplo se não falar. Então, na verdade, a gente fala em rato, a gente já pensa em detetização, já pensa, já dá um asco, já incomoda a pessoa. Depende. Tem gente que transforma um rato num astro. Walt Disney. Walt Disney. Pessoal, ele transformou aquele ratinho num mundo. Quem já foi para Orlando, aquela cidade que era um pântano, Orlando, procurem no Rav Google, era um pântano, se transformou numa cidade, centenas de hotéis, restaurantes, transporte. É um mundo pessoal por si só lá dentro. Às vezes um bicho de pelúcia que custa 5, 10 reais na rua, lá custa $50, é o mesmo. Mas quando a gente entra em Disney é outra coisa. Sabe que são milhões de visitantes por ano? E pessoal, olhem como funciona a cabeça do ser humano. Quando a gente quer acreditar em algo, a gente sabe que é mentira, mas a gente acredita. Tem um bicho de pelúcia que dentro dele tem um homem lá dentro, uma mulher. A gente pede autógrafo pro Mickey ou pra Minnie. Mas um minuto, a gente tem certeza absoluta que não é um Mickey nem a Minnie que tem lá dentro. Faz fila para pedir autógrafo? Sim. Porque quando a gente entra no mindset da imaginação, isso vira a realidade ou a mentira. Não interessa, isso é a realidade. O pessoal vai ver um filme de terror. O que é um filme de terror? Ele sabe que é mentira. Mas a pessoa grita, pula, vive. Por quê? Mas você sabe que é mentira. Na hora que eu entrei no mindset do vídeo, do filme, do que for, aquilo virou a minha realidade. Então, quando a pessoa vai no filme e sai, dependendo se deve assistir filmes ou não, mas a ideia que tem aqui é, ok, durou 2 horas, ele saiu. Mas quando a pessoa, ele entra numa realidade, aquela acaba sendo a realidade dele, mesmo que deep down a pessoa sabe que é mentira, mas não é verdade. Sim, aquilo se transformou na verdade para aquela pessoa. Incrível. A gente sabe que o Pateta não é o Pateta, o Mickey não é Mickey, mas a gente vai fazer fila para pegar o autógrafo daquele homem ou mulher que está dentro daquele bicho de pelúcia gigante lá, daquele personagem, que eu nem sei se ele sabe escrever ou assinar. Essa virou a nossa realidade. Isso responde, meus queridos, Paró, tonto, ele era muito inteligente, mas vai no banheiro para enganar as pessoas, mas ele soa, ele tem dor, então todo mundo sabe que ele é ser humano, não é divino. Pessoal, encarem a Torá de forma verdadeira, não se enganem. Paró acreditava tanto na imagem, fazia tantos atos para parecer que ele era Deus, que ele se convenceu que ele era Deus. Se alguém falasse para ele, o que você é? Eu tenho certeza absoluta que ele colocaria toda a fortuna dele em jogo apostando que ele era Deus. Por quê? Mas é mentira, não existe isso. Quando a gente acredita de verdade em algo, a gente cria uma imaginação que isso se torna a nossa realidade. Powerosíssimo. O vento, a gente perguntou, Hashem escreveu na Torá que Hashem fez um vento soprar antes do povo atravessar por horas. Para quê? Para os egípcios acharem que é um fenômeno natural. A gente perguntou, como assim fenômeno natural? Abriu 12 caminhos. O mar fechou justo depois que o último Yehudi passou, e quando o egípcio estava passando, ele fechou e matou todo mundo. É natural no split second isso acontecer? Resposta é, quando a gente dá uma porta para a pessoa acreditar, ele quer acreditar em algo, mesmo que maluco, a imaginação é capaz de fazer cambalhotas.
Isso eu acho que o Ramban está falando para a gente. A explicação da Torá. Nós criamos a nossa realidade. Esse é o poder, meus queridos, da imaginação. E isso responde também nas Makot. Todos os egípcios perceberam da terceira praga em diante que Deus era o Big Shot, que não é mais magia. Uma vez que parou, repetiu para si mesmo, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, tá bom, ele é Deus, eu também sou Deus. Eu não vou deixar o povo sair. Mas o povo todo percebeu, eu não percebi, eu não vi, vem me provar. E ninguém vai conseguir provar um homem que vive na ilusão que ele é Deus. Incrível. Pessoal, século 21. Quanto desafiador você é, século 21. E quanto maravilhoso você é, século 21. Um dia eu estava conversando com um jovem e ele me contou, depois vocês procuram no Rav Google, pessoal, não dá para acreditar, mas hoje dá para acreditar em tudo, especialmente no show de hoje. No Japão, os homens deixaram de casar, agora, as of today, com pessoas e casam com bonecas. Eu vi uma foto de um homem sentado no parque com uma boneca na frente dele. Uma boneca grande, de acho que é $8.000, um valor assim. Um homem num restaurante sentado com uma boneca. Eu pensei, pelo menos a boneca fala, tem alguma inteligência artificial? Não. Ela parece uma pessoa, mas não tem nada, não responde, não fala, não faz nada. Pessoal, é absurdo isso. São pessoas inteligentes, normais, sim, mas qual que é a lógica? A resposta, meus queridos, é que a lógica é quando a gente acredita de verdade que lá mora alguém, a gente consegue até casar com uma boneca, viver com uma boneca em todos os aspectos. Incrível. Hoje está na moda e permitam namorar a inteligência artificial. Sim, procurem. A inteligência artificial é o meu cônjuge. A pessoa vai lá, conversa com ela e ela responde, preparar, pronto, acabou, é isso. É absurdo. Tem utilidades maravilhosas, mas é absurdo isso. Como que é possível? A resposta é o estilo de hoje. A imaginação tem um poder tão grande, de acordo com a Torá, que a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa e isso cria uma nova realidade. Então, quando a gente fala realidade virtual, não é uma realidade? Claro que é. Realidade virtual é uma realidade. Se a gente acreditar nisso, isso vira uma realidade, isso é o estilo de hoje. Óbvio que a gente vê, meus queridos, que a imaginação ela faz horrores, mas faz coisas maravilhosas também. Só para a gente entender que a imaginação não é algo ruim. Ela pode ser usada para o bom ou para o ruim, mas para a gente perceber, estar ciente do poder desse conceito chamado imaginação, marketing, propaganda, mundo virtual. Quem sou eu? Eu sou quantos likes eu tenho? Se eu acreditar nisso de verdade, acabou, esse sou eu. Acabou. Não interessa o que eu faço se eu sou honesto. Quantos likes que eu tenho? Compra likes. E fica, I like you, I like you, I like you. Sabem que, olhem que master e a utilização, meus queridos, power positiva da imaginação. No mundo da psicologia, é chamado visioning. A pessoa se visualizar daqui a alguns anos como ele quer ser e viver conforme isso. Com quem a gente quer estar quando a gente tiver 60, 70 anos, 80 anos de idade. Quem vão ser os nossos amigos? O que a gente vai estar falando? O que vai interessar para a gente? Como vai ser a nossa família? Uma vez que a gente imagina isso é um exercício maravilhoso. Viver, depois tem que fazer isso, pegar um papel. Viver conforme essa receita para chegar lá. Se eu quero ser um surfista, se esse é meu sonho de consumo, não sei, então tem que pegar uma prancha de surf e fazer isso. Se eu quero ser uma pessoa que vai ter uma família, e que tipo de família? Então eu preciso, a partir de hoje, já viver conforme isso. Então a imaginação é maravilhosa também. O Talmud conta pra gente, pessoal, olhem que interessante isso aqui. Quanto que a imaginação é forte, pro lado bom também. Eu quando vi isso essa semana, fiquei maravilhado. Nunca tinha pensado nisso e a gente sempre aprende cada vez mais. Um statement muito famoso que aparece no Tratado de Brachot na página 60b e o Shulchan Aruch codifica essa frase. Consta no Shulchan Aruch também. Todo mundo conhece. Leolam yadam ragil lomar kol ma de'avid rachmana letavavit. Tradução: a pessoa deve sempre estar acostumada a dizer tudo que Hashem faz é para o bem. Consta no Talmud, isso está no Shulchan Aruch, novidade, código de leis. É uma alahá isso. Não é só uma frase da Hello Kitty.
statement que aparece na Torá, Leolam Adam Ragil Lomar, a pessoa deve estar acostumada a dizer, Kol Ma De'avid Rachmanan Le'Tavavid, que tudo que Hashem faz é para o bem. O começo desse statement, dessa frase aparece em hebraico, Leolam Adam Ragil Lomar, e termina em aramaico, Kol Ma De'avid Rachmanan Le'Tavavid. A pergunta é por que começa em hebraico, termina em aramaico, tanto na Gemara, quanto no Talmud, quanto no Shulchan Aruch, no Código de Leis. Pessoal, olhem que maravilha. Eu vim em nome do Rosh Rabbeinu Asher, um dos Rishonim, ele diz algo espetacular. O aramaico, em hebraico, a palavra aramaico, na linguagem, a gente sabe que Ramai e Arami são as mesmas letras, porque Lavan era Aram, de Aram, que falava o aramaico, e ele era um enganador. Então diz o Rosh, Leolam Adam Ragil Lomar, a pessoa tem que falar sempre o quê? Kol Ma De'avid Rachmanan Le'Tavavid. Porque está em aramaico, tudo que Hashem faz é para o bem, essa parte da frase. Porque mesmo que for mentira, fala. Porque o aramaico é uma linguagem mentirosa. Ou seja, o Talmud, de forma genial, vai ensinar para a gente, mesmo que for mentira, fala. Então, fala o quê? Tudo que Hashem faz é para o bem. Mas que adianta eu falar mentira? A pessoa está na sarjeta, vai falar que é bom? Diz o Rosh, fala. Porque de tanto que a gente falar, isso a gente vai acreditar e essa vai ser a nossa realidade. Que é o estilo de hoje. Por isso que o statement do Talmud aparece em hebraico, que é uma lei, a pessoa deve falar e falar o quê? Que Hashem faz é para o bem. Por que está em aramaico? Porque aramaico é uma linguagem mentirosa, então mesmo que for mentira, fala. Mas o que adianta? O estilo de hoje responde, porque se a gente fala tanto isso, a gente vai acabar acreditando, e é uma coisa que deep down é verdade, que tudo que Hashem faz é para o bem, mesmo que às vezes a gente não entende. Olha que maravilha. A moda, em vez de... A pessoa muitas vezes faz coisas assim diferentes, ele começa a acreditar coisas assim absurdas. Às vezes uma mulher pode se vestir de X idade, com 1/3 da idade dela, e achar que ela é tal pessoa, às vezes até parece ser ridículo. E cada um tem que respeitar a sua idade. Mas a nossa realidade é o que a gente imagina, não é o que é a verdade que está no RG, a idade da pessoa. É incrível isso. Por outro lado, a gente tem um lado positivo também. Se a pessoa vive com energia, ele pode ter 80 anos de idade, 70, 90, o que for, essa pessoa é uma pessoa de 20 anos de idade. Depois eu vi uma frase na escola, na Betekov, onde eu dou aula, que estava escrito o seguinte: se você não soubesse a sua idade, quantos anos você teria? Pessoal, olha que frase power. Se você não soubesse a sua idade, ou vamos dizer, a gente esquecesse por um minuto, quantos anos a gente teria? Pessoal, olha que maravilhoso. Quantos anos eu tenho? Depende de como que eu vou agir. Pronto, essa é a minha realidade. É maravilhoso isso. É uma realidade ou não é uma realidade? O show de hoje diz que depende. O que a gente acredita vira a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade e vivemos ela. Algo powerzíssimo. Quanto importante, pessoal, e aqui vem uma coisa muito forte, a gente ancorar o nosso cérebro, o nosso emocional, o nosso racional na Torá Kedoshá. Porque se a pessoa não ancorar, e me escutem agora com 4 ouvidos, nos valores da Torá, a pessoa pode ver uma vida completamente deturpada, que essa é a realidade dele. Ele ou ela nunca vai perceber que tem algo de errado. Por quê? Porque a gente cria a nossa realidade. Por isso é tão importante estar estudando, estar escutando o que a Torá tem a dizer, qual que é o valor que a Torá dá para Y, X, Z. E conforme isso a gente vai remodelando o nosso cérebro e refazendo a nossa realidade mais próxima dos valores que a Torá atribui. A pessoa que não estuda acaba criando a realidade dele. A palavra mundo em hebraico é chamado Olam. Olam quer dizer mundo em hebraico. A palavra irmã da palavra Olam em hebraico é Ne'elam. Ne'elam é escondido. Por quê? Porque no mundo, meus queridos, Olam, está Ne'elam as verdades. A gente precisa procurar. Se a gente não procurar a verdade, mas deep down, que Hashem quer no mundo, a gente acaba se perdendo. Olam, mundo, Ne'elam, escondido, são a mesma palavra. E muito interessante, pessoal, quanto mais a gente vive, mais a gente redefine melhor a visão de Emet, de verdade do mundo. A gente, quando é criança, a gente tem uma definição, quando a gente vai crescendo, estudando, vivendo, tendo experiências, a nossa definição de verdade vai mudando. E é assim que é para ser mesmo, a gente tem que melhorar cada vez e redefinir. Não é só o ex que recalculando, a gente também.
Sabem que às vezes eu não sei se já passaram por isso, mas eu já passei e queria contar para vocês, compartilhar com vocês uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente tem medo de viver conforme a verdade. É um bloqueio da cabeça do ser humano. Vou falar para vocês algo muito profundo. A gente às vezes tem medo de viver conforme a verdade. A verdade está nos nossos olhos, a gente se esconde, finge que não viu, porque se a gente se vive, pessoal, olhem que deep isso aqui, que profundo a psicologia aqui. Se a gente viver, encontrar a verdade e olhar para ela, encarar para ela, a gente vai ter que mudar alguns comportamentos. É melhor nem ver. Outro dia eu estava conversando com um jovem e eu falei para ele, ele falou, olha, eu rezo todo dia, mas eu não gosto. Eu falei, olha, é normal, a gente reza todos os dias, a mesma coisa, às vezes incomoda, fica chato, eu vou te dar alguns exercícios. Teu sentimento é normal, mas tem como a gente trabalhar isso. Em um certo momento eu vi que ele não queria. Eu falei, olha, querido, posso te contar um segredo? Não tenha medo de se conhecer. Ele falou, sério? Eu falei, sim. Pior coisa, você vai ver que tem coisas maravilhosas dentro de você que você está com medo de chegar dentro de você. É isso. A gente tem medo de se conhecer ou conhecer a verdade. Porque se eu conhecer a verdade de quanto que o Shabbat é importante, quanto faz sentido o Shabbat, ou que a Hashem pediu, óbvio, então eu falo, olha, daqui para frente eu vou ter que cumprir Shabbat. Eu prefiro não ver a verdade, pessoal, nem que forte, do que ver a verdade e precisar mudar meu comportamento. Ou que eu já cumpro o Shabbat, mas tem algumas leis que eu dou um migué. Eu sei que são importantes, então eu tenho que melhorar. Ok. Mas eu prefiro não ver que... Como? Não faz sentido que umas leis preciso fazer, outras não. Mas não tem resposta. Mas a pessoa tenta viver de forma falsa, meus queridos, do que ver a verdade para não ter que mudar o comportamento. É incrível o quanto deep e forte é a cabeça do ser humano. Cada vez que a gente vive melhor, mais tempo e estuda, e só o estudo de Torá pode fazer isso da forma mais correta do mundo, mais uma vez, a gente vê a nova definição de verdade no mundo, já que a força da imaginação é tão grande. Sabe que eu tive uma vez um sentimento, e eu queria mais uma vez compartilhar com vocês. Sabe quando a gente vai para Israel, por exemplo, ou vai para algum outro lugar, mas talvez é mais forte em Israel, a gente vai lá ver o mundo de Torá, ver aquelas pessoas que dão a vida literalmente para estudar Torá, com afinco, com alegria, com verdade. Tudo é Torá para eles. Eles olham para qualquer coisa e veem nisso uma alahá, alguma coisa da Torá, do Humash, da Gumará, assim, tudo é Torá. A gente vai lá, vive 2, 3, 4 semanas, não de turista nos hotéis, tenta ficar lá morando, alugar uma casa e viver como um israelense que cumpre Torá e Mitzvot. Quando a gente sai de lá, a gente sai com um sentimento. Puxa vida, que vida maravilhosa. Olha onde eu estou e olha onde eles estão. Esse é o sentimento de se aproximar do Emet, da verdade verdadeira, e não da verdade que às vezes, sem querer, pessoal, a gente cria para cada um de nós através do mundo, lugar que a gente vive, da propaganda, do meio, da comunidade. Pessoal, dá vontade de falar, o que eu posso levar de lá para cá? E é isso mesmo. O que eu posso acoplar das coisas maravilhosas que eu vi lá, nesse mundo mais espiritual, e aproximar do meu dia a dia? E olhem só que curioso, pessoal, terminando. No começo de Bereshit, está escrito que quando Hashem foi criar o mundo, o começo do mundo é chamado Tohu Vavohu, mundo confuso. Hashem ainda não tinha criado o mundo, estava logo no comecinho, primeiro, segundo verso de Bereshit. Vechoshech al pnei tehom, uma escuridão total. E nossos sábios, de forma magnífica, aprendem que a gente teve e terá, no total, desde o começo da criação do mundo, até o final, 4 impérios. Bavel, Iraque, Parás, a Pérsia, Yavá nos gregos, e o último império é chamado Edom ou Ismael, tem discussão. São 4 impérios que teve na história do mundo. E esses 4 impérios têm uma alusão, assim dizem nossos sábios para a gente em alguns lugares, nesse passuco, Tohu Vavohu, escuridão, Vechoshech al pnei tehom, confusão e escuridão. Cada uma dessas palavras se refere a um desses 4 impérios. Agora, por que, pessoal? Porque um é escuridão, o outro é confusão. Porque olha que interessante, pessoal, tudo na vida dá para a gente melhorando devagarzinho, mas a verdade só tem uma. Tudo que foge da verdade é escuridão. Tudo que foge da verdade é confusão. Por isso que essas 4 nações que foram contra, e são, infelizmente, algumas que existem até hoje em dia, contra o povo Yehudi, são chamadas de escuridão ou confusão. As 4 nações do começo do mundo até o fim. Por quê? Porque já que a verdade só existe uma,
Tudo que foge da verdade é mentira, diferente. Uma pessoa, por exemplo, que faz, sei lá, come saudável, é saudável. Quem come menos saudável é menos saudável, ele não deixa de ser um pouco saudável. Mas em relação à verdade não é assim. Tudo que foge do emet é sheker, é mentira. Porque a verdade não aceita imitações. Por isso que essas 4 nações, desde o começo da criação do mundo até hoje, tem uma alusão em Bereshit. Ramim contam isso pra gente, pessoal. Tou vavou, confusão, vechoshech al penoteom, escuridão. Por que justo isso? Porque se não é verdade, é confusão. Se não é verdade, é escuridão. É uma nova realidade da imaginação criada por esses povos. Então, pessoal, resumindo, Paró viveu na verdade ou na mentira? Essa resposta, depois do show de hoje, é na verdade. Mas na verdade que ele criou para si mesmo. E essa verdade era uma mentira. Olhem que deep, olhem que profundo. E se a gente entende isso, isso me responde uma pergunta que eu sempre tive. Ramim conta para a gente que um rachá, um perverso, mesmo na boca do julgamento, depois de 120 anos bem-vividos, o homem mais perverso do mundo, ele vai lá, Hitler e Marshall Vezefro, o que for, só para os ouvidos soarem forte. Na porta do julgamento, o que ele fala? Ele se arrepende? Diz o Talmud que não. Como é que é possível? Eu sempre tive essa dúvida. É bom, a pessoa errou, quis errar, foi um perverso. Mas na porta do julgamento, quando ele está vendo Hashem lá na frente, não tem como justificar lá na frente de Hashem. Na verdade é uma. Como que é possível que um perverso, diz o Talmud, nem na porta do fim, do lugar desagradável lá em cima, ele se arrepende? Eu sempre tive essa dúvida. Acho que a resposta é o show de hoje. Que a pessoa cria uma realidade, vive conforme essa realidade, ele fala, não tenho que me arrepender, eu vivi certo. E quando eu vi o julgamento de Nuremberg, eu vi que esse pshat que a gente está falando é verdadeiro. Porque procurem depois, está gravado, esses homens falaram, perguntaram se eles tinham algo a dizer de ser mortos, eles disseram o seguinte, a gente vai ser morto, ok, não tem problema, nós de imediato iremos receber a recompensa por ter feito um trabalho tão maravilhoso. Que absurdo, como homens que trataram seres humanos, 6 milhões de pessoas, trataram eles como menos que um inseto. A resposta é, pessoal, o show de hoje, quando a gente cria uma imaginação, essa imaginação fica tão forte que essa se torna realidade. E você não consegue desprovar a pessoa nem na frente do julgamento. Óbvio que depois a Hashem vai julgar a pessoa, claro. Mas essa é a resposta, eu acho, para essa frase do Talmud. O que resta para a gente é acreditar nas verdades que Hashem deu para a gente, ancorado na Torá, porque todo o resto é perigoso. E se a gente não está longe do emet, da verdade, a gente sempre pode chegar mais perto, a gente sempre pode crescer, isso cada vez vai mudando, essa é a coisa mais maravilhosa da Torá, quanto mais a gente cresce, mais a gente chega perto da realidade. E falando em acreditar e viver conforme o que a gente acredita, que é a Torá, os fundamentos da Torá, e na verdade estudando só a Torá é o único remédio para isso, vou contar para vocês uma história, com isso a gente termina. Tinha um senhor que ele estava desempregado, e o amigo dele, sempre preocupado com ele, Reuven estava desempregado, não dá nome aos bois. Shimon, amigo dele, sempre preocupado com Reuven, seu amigo. Ele sabe que Reuven estava desempregado, mas ele trabalhou no circo muitos anos. Ele sempre que abria o jornal procurava alguma coisa que pudesse, talvez, achar um emprego para o amigo dele desempregado. Então Shimon começa a procurar, e um dia ele liga para Reuven e fala, Reuven, eu achei. Tem um homem que está pronto para dar $1 milhão para que atravessar o Grand Canyon numa cordinha. Atravessar de um lado para o outro. E aí Shimon escuta e fala, o que você quer que eu faça? Ele fala, você é o cara para fazer isso. Se Reuven, para Shimon. E Shimon falou, mas como assim? Ele falou, olha, eu lembro que você fazia isso com 20 metros de altura no circo. Quem faz com 20 metros faz com 1.000 metros de altura, não muda. É andar numa cordinha daqui para lá, de um lado para o outro. Sua chance de ficar milionário. Shimon escuta e fala, sério, você acredita que eu consigo fazer isso? Ele falou, é óbvio, se você fez isso no circo, caindo de 20 metros, de 1.000 metros, é a mesma coisa. Você atravessou inúmeras vezes no circo, está aqui sua chance. Acabou, você não vai mais ficar desempregado, vai trabalhar pouco, vai ganhar muito agora. Então o Shimon vai lá no dia tal, do concurso para atravessar, ele vê aquela cordinha, olha para baixo, começa a ficar um pouco com tontura. E aí o Reuven fala para ele, vai, você consegue. Aí Shimon fala para ele, você confia mesmo que eu consigo?
Diz Reuven, claro, você já fez isso 1000 vezes. Aí Shimon fala, confia mesmo? Reuven fala, claro, Habib, vai, eu vou ficar te olhando aqui te aplaudindo. Ele falou, se você confia mesmo, vem no meu colo. Nesse caso, Reuven falou, não é para tanto. Pessoal, falar que a gente confia, falar que a gente acredita na Torá é uma coisa, viver conforme isso é outra realidade. É ir no colo de Hashem, não é só dar apoio, é viver conforme os valores da Torá. Semana maravilhosa a todos.